Welcome to Brazilian Podcast. Bem-vindo ao Brazilian Podcast. This podcast aims at teaching Brazilian Portuguese. Este podcast tem o objetivo de ensinar o português do Brasil. Eu sou Marina Gomes e este é o episódio número 177, As Festas Juninas, nível avançado. I'm Marina Gomes and this is episode number 177, Junine Festivities, Advanced Level. Neste episódio, vamos aprender um pouco sobre as festas juninas no Brasil e estudar os verbos derivados do verbo ver nos modos indicativo, imperativo e subjuntivo. In this episode, we are going to learn a little about the Junine festivities in Brazil and study the verbs derived from the verb ver in the indicative, imperative and subjunctive moods. Existem duas explicações para o termo festa junina. A primeira explica que surgiu em função das festividades que ocorrem durante o mês de junho. Outra versão diz que elas tiveram origem nos países católicos da Europa em homenagem a São João. De acordo com os historiadores, elas foram trazidas para o Brasil pelos portugueses ainda durante o período colonial. Nesta época, havia uma grande influência de elementos culturais portugueses, chineses e franceses. Da França veio a dança marcada, característica típica das danças nobres e que no Brasil influenciou muito as quadrilhas das festas juninas. Já a tradição de soltar fogos de artifício veio da China, região de onde teria surgido a manipulação da pólvora para a fabricação de fogos. Estes elementos foram, com o passar do tempo, misturando-se aos aspectos culturais dos brasileiros, indígenas e afro-brasileiros, nas diversas regiões do país, tomando características particulares em cada uma delas. Embora sejam comemoradas nos 4 cantos do Brasil, na região Nordeste as festas ganham uma grande expressão. O mês de junho é o momento de se fazer homenagens aos 3 santos católicos, São João, São Pedro e Santo Antônio. Como é uma região onde a seca é um problema grave, os nordestinos aproveitam as festividades para agradecer as chuvas raras na região, que servem para manter a agricultura. Além de alegrar o povo da região, as festas representam um importante momento econômico, pois muitos turistas visitam as cidades nordestinas para acompanhar os festejos. Hotéis, comércios e clubes aumentam os lucros e geram empregos nessas cidades. Embora a maioria dos visitantes seja de brasileiros, é cada vez mais comum encontrarmos turistas europeus, asiáticos e norte-americanos que chegam ao Brasil para acompanhar de perto essas festas. Como o mês de junho é a época da colheita do milho, grande parte dos doces, bolos e salgados relacionados às festividades são feitos deste alimento. Pamonha, curau, milho cozido, canjica, cuscuz, pipoca, bolho de milho são apenas alguns exemplos. Além das receitas com milho, também fazem parte do cardápio desta época arroz doce, bolo de amendoim, bolo de pinhão, bom bocado, broa de fubá, cocada, pé de moleque, quentão, vinho quente, batata doce e muito mais. As festas juninas são marcadas pelas fogueiras, que servem como centro para a famosa dança de quadrilhas. Os balões também compõem este cenário, embora cada vez mais raros, por causa dos riscos de incêndio que representam. Na região sudeste, são tradicionais a realização de quermesses. Estas festas populares são realizadas por igrejas, escolas, sindicatos e empresas.
Possuem barraquinhas com comidas típicas e jogos para animar os visitantes. A dança da quadrilha geralmente ocorre durante toda a quermesse. Como Santo Antônio é considerado santo casamenteiro, são comuns as simpatias para mulheres solteiras que querem se casar. No dia 13 de junho, as igrejas católicas distribuem o pãozinho de Santo Antônio. Diz a tradição que o pão bento deve ser colocado junto aos outros mantimentos da casa para que nunca ocorra a falta. As mulheres que querem se casar, diz a tradição, devem comer deste pão. Eis aqui mais informações sobre as festas juninas. Traduza essas frases para o português. The Junine festivities were introduced in Brazil by the Portuguese. As festas juninas foram introduzidas no Brasil pelos portugueses. During the colonial period. Durante o período colonial. From 1500 to 1822. De 1500 a 1822. They are celebrated throughout Brazil on the Catholic feasts of Saint Anthony, Saint John the Baptist, and Saint Peter. Elas são comemoradas em todo o Brasil nas festas católicas de Santo Antônio, São João Batista e São Pedro. Saint Anthony is celebrated on June the 13th. Comemora-se Santo Antônio no dia 13 de junho. He is the patron saint of women. Ele é o santo padroeiro das mulheres who are trying to find a husband. Que querem encontrar um marido. Saint John the Baptist is celebrated on June the 24th. Comemora-se São João Batista no dia 24 de junho. According to popular faith, de acordo com a crença popular, he is responsible for a good harvest. Ele é o responsável por uma boa colheita. Saint Peter is celebrated on June the 29th. Comemora-se São Pedro no dia 29 de junho. He is the guardian of heaven. Ele é o guardião do céu. The dishes served during the Junine festivities Os pratos servidos durante as festas juninas are made with corn.
são feitos com milho, such as canjica, como por exemplo a canjica, curau, o curau, and pamonha, e a pamonha. Canjica is a sweet corn mush with coconut milk and cinnamon. A canjica é um mingau de milho verde com leite de coco e canela. Curau is a pudding made of maize. O curau é um pudim feito de milho, usually dressed with cinnamon. Geralmente temperado com canela. Pamonha is a paste made from corn and milk. A pamonha é uma pasta feita de milho e leite, boiled wrap in corn husk. Fervida enrolada em palha de milho. Some variations may have cheese and or coconut. Algumas variações podem ter queijo e ou coco. Dishes may also include peanuts, os pratos também podem incluir amendoim, potatoes, batata, pork sausages, linguiça, and rice. E arroz. Forró is a ball dance used to celebrate the Junine festivities. O forró é um baile usado para comemorar as festas juninas. The music for the dance is also called forró. A música do baile também se chama forró. The Junine festivities are as popular as Carnival. As festas juninas são tão populares quanto o Carnaval, especially in the Northeast. Principalmente no Nordeste. These festivities involve costume wearing. Essas festas envolvem o uso de fantasias. In this case, peasant costumes. Neste caso, fantasias caipiras. There are also bonfires, tem também fogueiras,
fireworks display, espetáculos de fogos de artifício, and folk dancing called quadrilhas. E danças folclóricas chamadas quadrilhas. Verbos derivados de ver. Os derivados do verbo ver são antever, entrever, prever e rever. Observação: os verbos prover e desprover, embora formados do verbo ver, são regulares no pretérito perfeito do indicativo. Eu provi, ele proveu, nós provemos, eles proveram. E nas formas dele derivadas, se eu provesse e quando eu prover. O particípio passado é provido, também regular. Verbo rever. Modo indicativo, presente. Eu revejo, ele revê, nós revemos, eles revêem. Presente contínuo. Eu estou revendo, ele está revendo, nós estamos revendo, eles estão revendo. Pretérito perfeito. Eu revi, ele reviu, nós revimos, eles reviram. Pretérito imperfeito. Eu revia, ele revia, nós revíamos, eles reviam. Pretérito mais que perfeito. Eu tinha revisto, ele tinha revisto, nós tínhamos revisto, eles tinham revisto. Futuro do presente. Eu reverei, ele reverá, nós reveremos, eles reverão. Futuro do pretérito. Eu reveria, ele reveria, nós reveríamos, eles reveriam. Modo imperativo. Revê tu, reveja você, revejamos nós, revejam vocês. Modo subjuntivo. Presente. Que eu reveja, que ele reveja, que nós revejamos, que eles revejam. Pretérito imperfeito. Se eu revisse, se ele revisse, se nós revíssemos, se eles revissem. Futuro. Quando eu revir, quando ele revir, quando nós revirmos, quando eles revirem. Infinitivo pessoal. Eu rever, ele rever, nós revermos, eles reverem. Traduza para o português. The government will review this report. O governo reverá este relatório. The seismologist had foreseen the earthquake. O sismólogo tinha previsto o terremoto, but he was ignored by the authorities. Mas foi ignorado pelas autoridades. I had given up hope of finding my son. Eu tinha perdido as esperanças de encontrar o meu filho. When I caught sight of his auburn hair in the crowd. Quando entrevi seu cabelo ruivo na multidão. We wouldn't have failed. Não teríamos fracassado
if we had foreseen his decision. Se tivéssemos previsto sua decisão. He couldn't foresee the market trends. Ele não conseguiu antever as tendências do mercado. Review the test before handing it in. Reveja o teste antes de entregá-lo. If he had foreseen the future, se ele tivesse antevisto o futuro, he wouldn't have committed that madness. Não teria cometido aquela loucura. The accounts were checked by the auditors. As contas foram revistas pelos auditores. Well, that's all for this episode. For more information on how to learn Portuguese, visit our website at www.brazilianpodclass.com, where you can find the learning guides for all the episodes. This episode was written and produced by Marina Gomes and edited by Adriano Galeno. Brazilian Podcast is copyrighted 2009.